pessoal, tudo bom? Desde que o homem caiu, nós, seres humanos, ficamos limitados em várias áreas. O pecado entrou e até hoje nós sofremos a consequência dele. Uma das consequências do pecado é a angústia, o medo. E é sobre esse assunto que eu quero ter uma conversa do alto com vocês hoje. Pro céu ou pro inferno. E essa decisão de... E você tá preparado? Você sabe pra onde você... E aí, gente, vocês já sentiram medo? Ou vocês sentem todos os dias medo, convivem com medo? Esse assunto é um assunto assim que eu acho que acomete, que interessa, na verdade, a todos nós. Porque quem de nós já não passou por épocas da nossa vida, períodos da nossa vida em que nós tivemos muito medo de alguma coisa? Tem pessoas que passam a vida toda com medo de uma coisa só. E tem pessoas que têm vários medos diferentes. O sentimento de medo, a sensação de medo, é muito recorrente no ser humano e é uma doença da alma que a gente tem. Todos nós estamos sujeitos a ela. Bom, mas se todos nós estamos sujeitos a ela, fica a pergunta, o que a gente faz contra ela? Nós vamos nos conformar em viver amedrontados, em viver com medo, ou nós vamos tentar resolver essa situação? Vamos começar do começo, né? Eu olhei no dicionário o que significava a palavra medo e encontrei assim, que medo é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, grande inquietação diante de alguma coisa, ou temor, receio, pavor. Até essa história de que o medo é uma inquietação diante do perigo, tudo bem. O medo é saudável, você tem que ter prudência, né? Quer dizer, nesse caso, o significado aqui de medo está relacionado à prudência. Você tem que quando passando por perigo, ter consciência dele e se resguardar. Mas quando essa sensação, esse receio, esse resguardo excede a normalidade, atrapalha a sua vida, nós temos que tomar uma posição, não é verdade? E como cristãos que somos, nós vamos recorrer a quem? A nossa Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, certo? E eu trouxe para vocês hoje algumas orientações bíblicas para que nós possamos enfrentar os nossos medos em nome de Jesus, tá certo? A primeira coisa que eu queria falar sobre isso, na verdade, a primeira coisa não, como é que eu posso dizer? Vamos dividir aqui, vamos começar falando o que pode causar esses medos, né? Então, muitas pessoas têm medo por alguma experiência que viram na vida de outra pessoa. Então, digamos que o meu pai e a minha mãe não tiveram um bom casamento e o meu pai batia na minha mãe, chegava sempre bêbado em casa, maltratava minha mãe, nos humilhava. Tô criando aqui essa história, tá? E aí eu me traumatizo com isso, olho para essa situação e digo, eu nunca quero me casar. Porque no casamento a mulher apanha, o marido bebe, não respeita os filhos, vai embora, abandona. E uma série de situações pelas quais eu não quero passar. E aí, por causa da experiência de uma outra pessoa, no caso aí da minha mãe, eu fico com medo de casar. Outra coisa que pode causar medo são as minhas próprias experiências. Então tem muita gente, por exemplo, que algum dia foi assaltada. E depois que a pessoa sofreu o assalto, ela fica com medo de ser assaltada outra vez e não quer mais sair na rua, não tem coragem de esperar um ônibus numa parada de ônibus. Quando a noite chega, ela fica um pouco apavorada, com medo da escuridão. E isso fruto de uma experiência ruim que ela passou, certo? E independente de se o medo veio com a experiência de alguém ou com a sua própria experiência, ele é muito ruim. E o que o medo faz? Em primeiro lugar, ele lhe paralisa. Ele paralisa você não tem coragem de dar um passo, você não tem coragem de ir para frente, você fica paralisado, certo? E nós não fomos chamados por Deus para viver paralisados. Nós não fomos chamados por Deus para viver atemorizados. Muitas e muitas e muitas passagens bíblicas têm escrito a expressão não temas. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus dizendo, olha, tenha muito medo, fique paralisado, fique acuado. Não. Pelo contrário, o comando que Deus nos dá, o comando que Jesus nos dá, é sempre um comando de coragem, é sempre um comando de destemor, é sempre um comando de avanço. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia? Vamos lá para Josué,
Você já sabe, aqui nesse canal você tem que pegar sua Bíblia, né, gente? Para anotar os versículos, porque quando vier o medo, você tem que saber como você vai enfrentar. E você vai enfrentar com os versículos. Você vai declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, certo? E ela não volta vazia. Então você vai declarar a palavra de Deus quando o medo chegar. Vamos começar aqui com Josué. Josué 1:9 diz assim. Isso aqui é Deus dizendo, tá, gente? Ninguém mais, ninguém menos do que Deus dizendo para Josué. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Gente, que promessa maravilhosa de Deus para Josué e para nós também. Então, quando o medo chegar, leia isso em voz alta. Olha aqui, ó. Lembre-se, o Senhor, seu Deus, estará com você onde você estiver. Onde você estiver, Ele está com você. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Declare essa verdade. Para que o medo vá saindo, você tem que se encher de coragem. E para você se encher de coragem, você tem que acreditar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Então, quando você declara a palavra de Deus, você está enchendo a sua casa, o ambiente que você está e, consequentemente, a sua mente de palavras que lhe dão coragem. Se você crê nisso, o medo vai embora. Porque tanto a coragem como o medo estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Então, a gente vai ressignificar essa ideia de medo e transformar em coragem, com base no que a palavra de Deus nos promete. Certo? Vamos ver outro versículo aqui. Eu quero ler agora uma historinha que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer, mas se você não conhecer, a tarefa de casa para você hoje é ler depois todo esse capítulo de Mateus. Agora a gente vai ler Mateus 14, certo? Só alguns versículos. Vamos começar aqui do 22, tá? Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois lutavam contra um mar agitado. Tá sentindo o clima, né? Os discípulos estavam no mar, no barco, e o mar estava agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo. Opa, parou. Eles gritaram de quê? Medo. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo. Coragem, sou eu. Ai, gente, muito lindo nessa fala de Jesus. Então Pedro gritou: Jesus, Senhor, se realmente és tu, Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. E o Senhor disse o quê, gente? Venha. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou. E disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, vamos falar sobre isso aqui. Vamos contextualizar a história. Estamos falando aqui de Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus. Mesmo assim, como ser humano, ele não estava livre de ter medo. E na hora que o negócio apertou, ele ficou com medo. Primeiro, ele estava... quando ele viu Jesus, né, ele se encheu de coragem. Porque, preste atenção nas dicas aí. Quando Pedro viu... Primeiro, Pedro estava com medo da tempestade. Aí Jesus apareceu. Ele ficou assim, né, achando que era um fantasma. Mas quando ele reconheceu a voz de Jesus, o medo dele passou. Então, dica número 1 para mim e para você. Eu preciso me aproximar de Jesus para perder meus medos. Uma vez que ele se aproximou de Jesus, ele sabia, porque ele andava com Jesus, ele já sabia quem era Jesus e que ele tinha poder para todas as coisas. E ele falou: então, se é o Senhor, manda que eu vá e te encontrar por cima das águas. Ele sabia do poder que Jesus tinha. E Jesus, ok, venha. E ele foi. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava ligado nas coisas do alto, tudo funcionou. Até que ele perdeu o foco. E começou a olhar para onde ele estava. Peraí, quer dizer que eu estou aqui andando por cima da água? Meu Deus, mas não se anda na água. E agora? Ele parou de olhar para Jesus, voltou o olhar dele para as coisas naturais.
Aí, quando eu e você começamos a tirar os olhos de Jesus e botar nas coisas dessa vida, nas coisas naturais, nas limitações que nós temos, nos problemas que nós temos, na insegurança que o mundo, que o país vive, a nossa tendência é afundar. A nossa tendência é afundar. Mas Pedro, que não era bobo nem nada, quando viu que estava afundando, ele tinha a quem clamar. Glória a Deus que eu e você, quando o medo vem, quando a gente se desliga por algum motivo, mas que a gente vê que está afundando, nós temos a quem clamar. Nós não estamos sozinhos. Pedro também sabia que Jesus não ia deixar ele sozinho. E aí ele clamou: Senhor, salva-me. Dica número 2, quando você estiver numa situação complicada, quando o medo vier, quando você ficar apavorado, quando a angústia quiser tomar conta de você e você vir que você está sendo oprimido, que você está sendo sufocado por aquela situação, por aquele pânico, você tem a quem clamar. Não esqueça disso. Você não está sozinho no mundo, você tem pai, você é filho, filha de Deus. Você tem para quem clamar. Então faça como Pedro. Senhor, salva-me! E ele vem. Ele vem. Ele vem e tira você de qualquer situação. Porque, na verdade, ele nunca sai de perto de você. Tá? Então, essa historinha aqui é uma prova na prática de que nós temos medo e de que quando a gente olha para Jesus, esse medo sai e a gente vive o sobrenatural, mas que quando a gente perde o foco, o medo volta, porque a gente volta para os nossos problemas emocionais, sentimentais e tal, e começa a olhar para a gente com aquele olhar humano, mas a gente tem a quem clamar. Quando a gente clamar o nome do Senhor, Ele vem. O Senhor sempre está disposto a ouvir a voz dos que clamam a Ele. Isso tem escrito várias vezes na Bíblia, tá? Mas vamos aqui ver outro exemplo aqui do que a gente tem que fazer. Filipenses, gente. Vamos pular para Filipenses 4. Em Filipenses 4:6 diz assim: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Ok. Então vamos lá. É um reforço do que foi dito agora anteriormente em Mateus. Em vez de a gente ficar se desesperando, em vez de a gente ficar se afligindo, vamos contar a Deus. Vamos contar a Deus o que está acontecendo. Tá, e aí, se eu contar a Deus o que está acontecendo? O que muda? O versículo seguinte diz o que muda. Olha só. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Gente, essa promessa aqui é uma promessa de que... O que é a oposição do medo, gente? A paz. O oposto da angústia, do medo, do pânico, é a paz. Então, se você, quando está aflito, vai falar com Deus, vai contar a sua história para Deus, vai chorar e pedir a Deus para Ele ajudar, vai clamar por ajuda, Ele vem. Ele vem e traz a paz. Ele troca a angústia pela paz. E não é uma paz condicionada a uma situação que está boa. Não, é uma paz que não dá nem para entender como é que você está em paz. Porque às vezes a situação que você estava passando aqui na Terra, que gerou essa angústia, ela continua. Mas como você sente, muda. Você agora sente paz. A Bíblia diz que é uma paz que não tem como entender. As pessoas olham e dizem, mas como você está em paz? Porque é uma paz que excede todo o entendimento, que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Mas eu não estou nem interessada em compreender como é que essa paz funciona. Eu quero sentir. Então, eu quero a paz que excede todo o entendimento. Você quer? Se você quer essa paz, aqui em Filipenses 4, do 6 ao 7, dá receitinha. Dá receitinha, certo? É maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. A Bíblia vai nos guiando. A Bíblia vai nos mostrando todos os dias como é que a gente pode sair de cada situação. E quem anda com Jesus sabe que funciona, porque tem suas próprias experiências e confirma isso, tá? Se você ainda não anda com Jesus, eu já lhe convido a você assistir outros vídeos. Tem uma playlist aqui que fala... Você quer andar com Jesus? E cada vídeo fala de alguns passos básicos para quem quer andar com Jesus. É uma aventura, gente, que vocês não têm ideia. É algo maravilhoso, sobrenatural, que você nunca experimentou antes, se você não anda com Jesus. E não tem como te contar, certo? Você tem que mergulhar. Ainda tem outro versículo que eu quero ler com vocês. Olha aqui, Lamentações,
Gente, olha o nome do livro, Lamentações. Então, assim, a pessoa estava sofrendo, né? Estamos falando aqui de Jeremias, e Jeremias estava sofrendo. Sofrendo em que sentido? Ele estava passando por situações difíceis. Ele estava, se ele fosse olhar para o mundo natural, ele não tinha motivo para sorrir, ele não tinha motivo para achar nada legal. Mas Jeremias conhecia Deus. Sabe aquela história que eu falei no vídeo passado? Para vocês, posso até deixar aqui no card. Jeremias, ele conhecia Deus não de ouvir falar, ele conhecia Deus de experiências, de relacionamento que ele tinha com Deus. Ele sabia quem Deus era. Então, olha o que ele, apesar do sofrimento, que ele estava numa situação complicada e se sentindo péssimo, mas ele diz aqui no capítulo 3, versículo 21 de Lamentações: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. No meio do caos, ele respirou fundo e declarou com a boca dele, o que eu e você temos que fazer? Também ficar declarando isso. Eu quero me lembrar do que pode me dar esperança na vida. Eu não vou alimentar o dia todo a minha mente com pensamentos ruins, com lembranças terríveis, lembrando dos traumas que eu vivi, lembrando das frustrações que eu tenho, do passado que eu não tenho mais como consertar. Não! Eu quero ocupar minha mente, encher a minha cabeça do que pode me dar esperança. E ele continua dizendo assim, ó: o grande amor de Deus nunca termina. Então, veja que ele tem uma âncora. Ele tem uma âncora, ele não está desgarrado. Ele sabe que o amor de Deus existe e que ele nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Então ele sabe que o Senhor é misericordioso e que as misericórdias do Senhor toda manhã se renovam e que ele pode se agarrar nisso. As misericórdias vão alcançá-lo. Ele ainda continua dizendo, grande é a sua fidelidade, ou seja, ele sabe que Deus é fiel. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. Olha que sacada de Jeremias. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias aqui está descrevendo Deus. Ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que Deus é misericordioso. Agora eu te pergunto, como é que ele sabe tudo isso? Porque ele conhece a Deus, de andar com ele. Quem conhece, confia, gente. Quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Tá entendendo? A escala é essa, tá? E ele continua dizendo assim: por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom. Outra característica de Deus, bondade. Jeremias sabe disso. É bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Olha, e para terminar, olha que conselho Jeremias dá para mim e para você. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Então, gente, Lamentações, para mim e para você, Lamentações 3, nos dias de angústia, nos dias difíceis, leia isso, abra a sua boca e leia. Leia, que você tem que colocar na sua mente o que lhe dá esperança, que o grande amor de Deus nunca termina, que Deus é fiel, que as misericórdias são inesgotáveis, que o Senhor é bom, que vale a pena esperar nele e que a sua confiança está nele. Olha, Deus é amor. Tem duas coisas que a Bíblia diz. Uma, Deus é amor. Não é que Deus tem amor para lhe dar, ele é o amor. Em outro lugar, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor é Deus. Se você está com Deus, se você se agarra com Jesus, ele se responsabiliza de lançar fora todo o medo. Não há espaço para medo quando Deus está. Eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que não é fácil. Pode acreditar. Mas essa verdade aqui, primeiro ela tem que entrar na minha mente. Eu tenho que crer que isso aqui é verdade. E a partir do momento que eu crer, que eu confessar, que eu declarar, então os meus pensamentos, a Bíblia diz que vai acontecendo uma renovação na minha mente. E nesse pacote aí da renovação, nesse combo da renovação da minha mente, está a troca do medo pela ousadia, pela coragem. Por quê? Porque eu confio agora em Deus, depois dessa metanoia que aconteceu na minha mente. E se eu confio em Deus, eu entrego tudo para ele resolver. Se eu entrego para ele resolver, não sou eu que vou resolver, então eu descanso, tá? Eu troco o medo, eu troco a angústia pela
paz. Que paz? Uma paz que não tem nenhuma ligação com circunstância. Uma paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento, toda a compreensão. Eu não vou entender, mas eu vou usufruir. Se eu colocar a minha confiança em Deus. Tá certo? Então eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês, ela me ajuda muito. Nós temos todos nós temos dias bons e dias ruins, mas quanto mais a gente se apega à palavra de Deus, se agarra com Jesus e avança na caminhada com Ele, mais nós temos dias bons e mais nós temos poucos dias ruins, porque a gente vai exercitando e fortalecendo a nossa fé, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e tchau!